Irmãos, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E enxerga, mas quem tem bons olhos. Sempre falo isso. Se a gente chegar para o culto para procurar defeitos, a gente vai encontrar inúmeros. Inúmeros. Na vida de quem ministra, no que fala, na maneira de falar, no chão, na luz que piscou, no louvor que poderia ser mais assim, menos assado. A gente encontra. Mas quem tem bons olhos, começa a contemplar aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. E nada incomoda além de cumprir a vontade do Pai. Nada atrapalha. A gente deixa isso nem em segundo plano ou terceiro plano, a gente deixa isso de lado. Porque isso não importa. O que importa é o amor de Deus e o propósito de Deus que o Senhor tem para nós como igreja e para cada um como pessoa, como igreja. Por isso eu te convido a gente viajar pela palavra de Deus tendo bons olhos. O tema é: os seus olhos determinam a sua conquista. E quem aqui já conviveu com gente pessimista? Ou talvez você seja pessimista. Sabe aquela pessoa que você vai contar um projeto que você tem? Você vai abrir um negócio, né? Você vai fazer um curso, uma faculdade. Olha, eu quero fazer odontologia. Odontologia, esquece dentista, cara. Vai ter um monte de gente de mau hálito lá, né? Aqueles dentes cheios de buraco. Olha, e falar uma coisa, em dentista aí, ó, tem ganhado cada vez menos. Vou te contar, viu? Ou então, eu quero abrir um negócio, eu vou abrir uma papelaria. Tá uma guerra de papelaria na cidade, e vai, né? Aquela pessoa que não consegue te animar. Talvez porque essa pessoa não consegue mensurar ou desejar a prosperidade do próximo. Mas talvez essa pessoa seja desanimada mesmo. E talvez você enxergue isso em você. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a maneira em que a gente enxerga as promessas de Deus faz com que a gente conquiste ou não conquiste. Deus é lindo e a história do povo de Deus é sobrenatural. E o mais belo é que nos alcançou, não é verdade? O Senhor fez uma promessa a Moisés e a Abraão e prometeu que dele faria uma grande nação. E que aquela nação herdaria uma terra. Quem lembra qual é a característica daquela terra? Uma terra que manava leite e mel. E deu essa promessa a Abraão, já com idade elevada. E Abraão cumpriu o que Deus tinha. E da descendência de Abraão veio Isaac, Jacó, seu neto. E da descendência de Jacó, que é a de Abraão, vieram as 12 tribos que deram origem ao povo de Israel. O povo de Deus, um povo escolhido, especial, do coração de Deus. E esse povo, ele ficou cativo no Egito por 430 anos. Sofreu, né? Trabalhou ali por troca de comida, de moradia, e ali ficou de maneira escrava. E Deus levanta um homem maravilhoso chamado Moisés, que Deus chama de o amigo dele. Ó, que lindo. E o belo é saber que hoje Deus nos chama não de servo, mas sim de amigos. Se a gente compreender a largura do quanto Deus nos considera, primeiro que a gente vai dar valor à nossa vida. E principalmente valor ao nosso Deus, que nos chama de amigo, mesmo sendo todo-poderoso. Não é verdade? Ele é o todo-poderoso. E em Moisés, dá uma grande missão, libertar aquele povo do cativeiro no Egito. E Moisés, ousadamente, ele conduz aquele povo a ser liberto do cativeiro do Egito, por promessa de Deus.
obedecendo a Deus em todos os detalhes. Tinha um parceiro dele, Arão, né, seu irmão, e eles foram ousadamente cumprir aquilo que Deus tinha para o povo dele. E eles conquistaram, e eles passaram no deserto a ter grandes momentos de lutas, mas Deus foi suprindo todas as necessidades. As sandálias não gastavam, as roupas não gastavam, o maná vinha do céu. Existia uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. E quando a nuvem se levantava, o acampamento, todo mundo arrumava as suas coisas, as tendas, desarmavam e andavam rumo à terra prometida. E Deus foi fiel com aquele povo, e o povo foi reclamão. Ele murmurava, reclamando de que no Egito tinha peixes, tinha carne, e que ali eles tinham umas regalias e diziam que tinham isso de graça, né? E na verdade eles eram escravos. E Deus foi ouvindo toda essa murmuração. E Deus deu uma instrução a Moisés. Vamos abrir em Números 13. Versículo 1. Deus é tão lindo que Ele faz uma promessa a Abraão, de uma terra deleitosa, que era o coração de Deus, estava naquela terra. E claro, o povo tinha que passar por algumas situações para que fosse provada a fé. Porque não seria uma conquista simples, mas valeria a pena. E lá em Números 13:1 diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Ponto aqui. Um líder de cada tribo dos teus antepassados, né? Jacó, das 12 tribos, né? Que foi gerado o povo de Israel, e Deus manda, conforme a promessa dele, que se cumprisse ali aquela obediência para a conquista, um líder de cada tribo, conforme Deus tinha feito na geração de Abraão. A gente está passando passo a passo para compreender o quanto Deus é lindo, e diante das promessas dele, Ele nos usa para cumpri-las ou não em nós. As promessas se cumprirão, mas depende de como a gente encará-las. Amém? 3. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens para eles, chefes da tribo de Israel. Versículo 17. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. 19. Observem que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos? O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontraram. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. 21. Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Reobe, perto de Lebo Hamate. Subiram por Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, todos descendentes de Enaque. A antiga cidade de Hebrom foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas tão grande que 2 deles precisavam carregá-los numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos.
Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ou seja, Deus deu instruções através de Moisés, para que aqueles homens, varões, por Deus, através da vida de Moisés, cumprissem alguns detalhes naquela terra, e observassem alguns detalhes importantes, para que fosse plano, para que tomasse posse da promessa de Deus, porque ali era a terra da promessa do Senhor a Canaã. E os frutos eram tão grandes que eles cortaram para trazer e um só não conseguia trazer o fruto. Tamanha terra frutífera em que Deus estava separando para o povo para cumprir a promessa dele. 25. Depois passaram 40 dias explorando a terra, e os homens retornaram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Prestem atenção, irmãos. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Aqui está o tipo de fruta que nela há. Contudo, o povo que vive lá é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. No 30, começa uma indignação de Calebe. Vamos lá, Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Disse ele, com certeza podemos conquistá-la. O que estava acontecendo? Os espias estavam relatando para Moisés e Arão tudo o que encontraram. Falaram que realmente era uma terra boa e começaram a dizer em que cada povo vivia em que cada região. Mas falaram que eles eram gigantes, numerosos e fortes. E Calebe já começou a ver um movimento que existia ali do povo indignado, porque a guerra seria grande. E ele fala no 30, Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Ele tentou intervir ali, interceder, já sabendo que o povo, se tem esse relato, que o povo já estava sem paciência. E Calebe tentou trazer calma àquele lugar. Reparem na característica do coração de Deus na vida de Calebe. Calebe já tentou interceder aquilo que os homens estavam colocando fogo diante da análise que eles trouxeram para Moisés. 31. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram de Calebe. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Calebe chegou e falou, vamos possuir a terra que o Senhor prometeu a nós. Ele olhou com bons olhos, ele viu tudo aquilo que aconteceu, todos os gigantes que ali realmente existiam, o seu armamento e tudo que eles tinham, quanto era povoado. Mas ele falou, vamos crer na promessa. Existe uma promessa sobre nós. A fidelidade de Deus foi conosco durante todo o deserto até chegar aqui. Não nos faltou alimento, tudo aquilo estava no coração de Calebe. Grande parte do povo reclamou e murmurou por todo o tempo, tanto que Deus fala que ouvia a murmuração do povo. Por todo o tempo Deus ouvia o que o povo murmurava. Trazendo para nós hoje, não é verdade? Existe uma promessa sobre nós. E o quanto a gente tem encarado com alegria o plano de Deus. A missão que Deus nos deu. A missão de ser filho. A missão de ser escolhido. Como a gente tem acordado a cada dia? Gratos de que a misericórdia do Senhor se renovam? E que é mais uma chance de você ser um grande homem de Deus naquele dia. Uma grande princesa do Senhor. Como nós temos encarado as promessas que existem sobre nós?
como aqueles espias? Ou a gente tem olhado como Caleb e falando, não, eu vou cumprir. Eu não vou olhar para o lado, não vou olhar para trás. Com intrepidez e ousadia, porque realmente o reino dos céus é tomado daqueles que se esforçam, e o que se esforçam se apoderam dele. Teria um esforço para tomar posse da terra prometida. Mas o melhor, tinha a bênção de Deus. E a bênção de Deus faz toda a diferença. A bênção de Deus. Se você for crendo na promessa com os olhos da fé, quando a gente fala os teus olhos determinam a tua conquista, é os olhos da fé determinam a sua conquista. É crer naquilo que se espera e naquilo que não se vê. Certeza do que não se vê. Porque existe uma palavra que confirma tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, o Espírito Santo que habita em nós, e por isso eu creio numa promessa. Eu creio na promessa, e assim eu vou agir, eu vou enxergar, eu vou olhar, eu vou compreender, e vou pisar firme, diante do passo, diante do plano que Deus tem para nós, como igreja, e para você como filho. 32. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Irmãos, causa indignação, porque como tinha a bênção de Deus e a provisão de Deus por todo aquele tempo, como você volta diante de uma terra que se confirma que mana leite e mel, e se faz um relatório, dizendo que a gente não deve possuir, porque nós seremos derrotados. O povo estava decretando a falta de fé, decretando o quanto não acreditavam na promessa de Deus, ou quanto não temiam a Deus, o quanto não dependiam de Deus, mesmo Deus dando tudo aquilo que eles precisavam durante todo aquele tempo, no deserto. 33, vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, perto deles. Nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Capítulo 14. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. 3. Porque o Senhor está nos levando para esta terra, só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Assim seria melhor voltarmos para o Egito. E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Uma breve pausa. O quanto a gente dá liberdade para os argumentos do diabo em nossas vidas. O quanto existem setas que são direcionadas para a nossa mente, e às vezes a gente, sem maldade, sem perceber, a gente vai acolhendo. Quando a gente não acredita com toda a firmeza numa direção que foi dada pelo pastor, pelo seu líder, pelo apóstolo à igreja, e às vezes a gente já pensa, será que é meu tempo? Já deu aqui? Quando Deus te deu uma promessa, quando Deus tem te levantado para cumprir aquilo que Ele colocou em suas mãos. Às vezes a gente olha com indignação, eu olho com indignação a reação que eles tiveram. Porque a gente precisa blindar o nosso coração das setas do diabo e a nossa mente. Blindar e não aceitar. Da mesma forma que é chegar no culto e compreender que é o nosso culto ao Senhor. Que a gente se reúne como igreja, mas é o meu culto ao Senhor. Então nada mais importa. Se houver uma desafinada grande no louvor lá,
Glória a Deus, porque vai ser lindo a forma que a gente vai adorar. E o lindo é o coração aberto, o coração contrito e quebrantado, que Deus não resiste. Imagina a gente ficar irresistível para Deus. É simples, é só você abrir o seu coração e se derramar na presença de Deus. Você se torna irresistível a Deus. Existe uma promessa, e as setas vêm, mas quando tem a bênção, e a gente crê firmemente, a gente conquista. A gente cumpre todas aquelas conquistas que Deus tem para nós. Você vai obedecer com ousadia e autoridade, pisa firme em prol daquilo que Deus derramou sobre você e vai obedecer. Irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração sobre obedecer. E obedecer é uma bênção. É uma bênção. Quando você obedece, a gente tem a noção de que a gente está adorando a Deus e honrando quem nos deu uma ordem. É maravilhoso, porque se a gente fica julgando, analisando o que nos pediram, pronto, estão vindo as setas. A gente está duvidando do maná que foi derramado sobre nós até aqui. Até Deus fazer o que fez na sua vida até aqui, você está duvidando. A gente está colocando em xeque toda a história linda que Deus tem feito na sua vida, quando a gente analisa e fica julgando uma ordem que nos foi dada. Se ela não está fora da palavra de Deus, respeita a autoridade sobre quem deu aquela ordem e faça com prazer de quem está obedecendo a Deus. É lindo obedecer. Isso alegra o coração de Deus. E o que eles fizeram foi ao contrário, totalmente o contrário. Promessa sobre promessa, acontecendo, para que se cumprisse o tão grande conhecer a terra que mana leite e mel, e eles se amedrontam. Eles duvidam do líder que Deus colocou sobre a vida deles. Do líder que com autoridade obedeceu a Deus, e eles passaram em seco em meio ao Mar Vermelho. O líder em que obedecia a Deus a cada dia, porque durante todo aquele tempo que eles estavam, Deus mandava os mandamentos e ensinava aquele povo ser povo de Deus, a obedecer como povo de Deus. As famílias nascerem e gerarem e crescerem como povo de Deus. Imagina, meu irmão, como tem um pastor muito querido que fala assim, a mente hollywoodiana, que fala, de a nuvem do Senhor levantar e ter uma coluna de nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo para que a gente enxergue tudo. E quando aquela nuvem se move, a gente se move. E quando ela para, a gente para. É visível. Era visível a fidelidade de Deus. Para a gente compreender o tamanho da desobediência desse povo, era visível. É palpável. Por isso que o Senhor fala, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Porque muitos viram e não acreditaram. A gente vai ver aqui a consequência daquele que tiveram maus olhos. Maus olhos. Aqueles que julgou o líder, que pensaram em abandonar, em trocar de líder. Vamos levantar um líder. E disse uns aos outros no 4, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Meu Deus, é a mesma coisa que dizer, vamos escolher um novo líder e voltar para o mundão. Voltar para a escravidão. Arriscar tudo que Deus falou sobre a promessa de que nós somos povo, nós somos escolhidos e estamos sendo cuidados por Deus e tomar posse de uma terra maravilhosa. Arriscar sobre tudo isso e não viver. 5. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,
rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. 8. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós, em uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles são indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Eles falam, não tem quem os proteja. Josué e Caleb falam assim, olha, vamos para lá, não tem quem proteja eles, porque o Senhor é conosco. A posição deles, depois de ver um povo inteiro, uma carta sendo escrita e enviada a todo o povo, de desânimo, de derrota, de aceitação das setas do diabo, eles levantam e falam, aquela terra é tudo isso mesmo, é tudo isso. Não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos dessa terra, o Senhor é conosco, não tem quem proteja eles. Eles são ousados, irmão. Eles olham com os olhos da fé e de quem crê em uma promessa. Nós sabemos qual é o resultado de tudo isso. Mas essa palavra não pode passar sobre nós sem a gente crer que é isso que Deus está trazendo à nossa memória hoje. Quantas vezes já lemos isso? Mas como a gente tem encarado as promessas sobre nós? Como a gente tem encarado? Josué libertou, ajudando a Moisés ali, o povo do Egito, e fez com que eles herdassem a terra. A gente faz uma analogia a Jesus, que nos libertou do pecado e vai nos levar à salvação. Existe uma promessa sobre você? Existe uma promessa sobre você? Alguém se entregou na cruz em favor das nossas vidas, para que o pecado não tivesse mais domínio sobre nós, e nós tivéssemos uma promessa da salvação. E com isso, em meio a isso, Deus nos escolhesse para cumprir o ID dele, os propósitos dele na terra. Tem como, é covardia, como o apóstolo fala. Nós, com o Espírito Santo, somos a maioria onde quer que a gente vá. É a visão de Josué e Caleb. Não tem quem proteja eles. Nós vamos com o Senhor dos Exércitos. Vamos avançar e tomar essa terra. E essa palavra que traz a nós, como a gente tem encarado essa promessa que existe sobre a sua vida, que você é a igreja. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos descendentes de Abraão. Será que a gente tem, sem perceber, agido como os espias, esses 10 que olharam com maus olhos? Ou então a correria do dia a dia, que é muito grande, eu sei. Comigo não é diferente. Tem deixado você cego para compreender que nós não somos dessa terra, que nós não somos daqui. Viva como quem não é daqui, meu irmão. Toma posse daquilo que Deus tem para você e viva como um cidadão do céu. Como diz em Filipenses, nós somos cidadãos dos céus e nós temos uma promessa. E eles encorajaram o povo, foram com a autoridade. 10. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. Aí vem o Senhor, porque o Senhor é o Deus de justiça. Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim?
mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, o Senhor vem com a tua presença e diz a Moisés: não vão crer em mim. Eu vi que Josué e Caleb intercederam em favor daquela carta que havia sido colocada para o povo todo, saber, uma carta de desânimo, e ele: não, vamos tomar posse dessa terra. E quando o povo, mesmo assim, queria apedrejá-los, Deus intercedeu. Deus intercedeu. Ele falou: não, peraí, eles não vão acreditar. Moisés, eles não vão crer, mesmo depois de todos os sinais. Eu creio que até o Senhor intercedendo para que realmente Josué e Caleb não fossem apedrejados. Porque por causa dos bons olhos de Josué e Caleb, Deus os honrou. Deus honrou a cada um deles. Deus intervém naquela situação e fala: como, Moisés? Eles não vão crer? E mais adiante, no versículo 18, Moisés intercede pelo povo. Ó Senhor, é lento para se irar e cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, absolve o culpado, traz a consequência do pecado dos pais sobre filhos. Não absolve o pecado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés intercede pelo povo falando: Senhor, eu sei que o Senhor é tardio em irar, Pai, mas traz a consequência do pecado sobre as gerações que passaram e esta geração. Não nos permita a promessa da terra prometida. Não nos permita, Deus. Mais uma vez Moisés intercede pelo povo, porque em outras ocasiões ele intercedeu em favor do povo. Quando o povo fez o bezerro de ouro, quando Moisés estava num templo com o Senhor no Monte Sinai, Moisés intercedeu. E o Senhor, no versículo 26, diz assim: então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo como eu vivo, declara ao Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos no deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos, que foram contados no censo, morrerão. Não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar. Para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Deus decreta que aquela geração não entrará na terra de Canaã, menos Josué e Caleb. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque eles olharam com bons olhos a promessa. Eles foram juntamente com os outros 10 e tiveram a mesma visão, enxergaram as mesmas coisas, mas eles decidiram e preferiram crer na promessa. É um ensinamento muito precioso para nós, porque Deus foi bem taxativo. Esta geração não entrará, exceto Josué e Caleb. De uma postura, uma decisão de Deus. De uma forma que se comportaram diante da promessa, uma decisão de Deus. Eu vou honrar aqueles que olharam com bons olhos. Aqueles que tiveram fé, acreditaram até o fim. E todos os outros não herdarão a terra.
Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que abra o seu entendimento e o meu entendimento, para que, em nome de Jesus, a gente compreenda que as nossas decisões interferem totalmente e as nossas posições naquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Recentemente, foi uma equipe apostólica para Picos, porque existe uma promessa, não é verdade? Enquanto muitos poderiam achar que era uma loucura, ou, puxa vida, estão pensando ainda nessa cidade? Mesmo sem maldade, mas lá no fundinho do coração, um pensamento assim. 15 anos atrás, 12 homens foram lá, 12 pessoas, examinar a terra. E viram que ela é boa, e creram. E nunca saiu da oração. E agora, nesse mês, foram mais uma equipe de 12 vidas. E fizeram uma grande colheita. E viram que a terra era muito boa. Não é verdade? E que dava muitos frutos. E que tinha muitas vidas sedentas. Mas vai ter muita luta. Vai ter muita luta. Porque quando implantar aquilo que Deus planta, o plano de Deus, as lutas virão para impedir que a gente creia na promessa. O julgamento vai vir para que a gente impeça de avançar em prol daquilo que Deus tem para aquele povo. Deus olhou para uma cidade, nem é a capital do Piauí. Eu não sei se é ao norte da capital, de Teresina, pastor André. No mapa, se estava Teresina, se era para cima ou mais próximo da fronteira, eu não vi ainda. Mas podemos dizer que uma cidade do interior do Piauí. Por volta de 70 mil habitantes, Deus olhou para aquela cidade. Em alguns dias, 114 vidas aceitaram Jesus. Estão aguardando agora a próxima ida da próxima equipe, um pouco menor missionária, mas já para fazer os cultos que aquelas vidas estão aguardando. Existe uma promessa sobre nós. Te convido a viajar e imaginar se o apóstolo desistisse dessa cidade. Desistisse. Por desobediência. Não é para orar e lutar e batalhar para esse plano de Deus em Picos. Simplesmente. Deus ia pesar a mão sobre a vida dele. Não é verdade? Mas nunca saiu do coração. Nunca saiu dos bons olhos, de enxergar que existia um plano e existe um plano de Deus para aquela cidade, para aquele estado. E nós sabemos que para aquela região do país, do Nordeste, eu que sou descendente de nordestino, meu pai é pernambucano, já fui algumas vezes para lá, minha família, parte de pai, está 80% lá. E é uma terra boa, uma terra sedenta de verdade, de vida com Deus de fato. Não de oportunidades ou oportunistas, mas sim de amor de Deus, relacionamento com o Pai. E quando aquelas vidas viram os missionários falar do amor de Deus, e eles falavam assim, mas por que vocês estão aqui? A gente veio trazer Jesus, apresentar Jesus. Mas quem trouxe? Não, a gente que veio. Com a missão, mas para quê? Até que quando eles descobriam que cada um ali pagou sua passagem para ir, quebrava o coração de cada um. Porque as vidas se colocaram, como Josué e Caleb, diante de uma promessa de Deus e obedeceram. E essa simples atitude de pagar sua própria passagem quebrou corações no interior do Piauí. Porque foi falado para o pastor André lá, mais uma igreja para tirar dinheiro da gente, ou para enriquecer pastor. E quando descobriam que vidas estavam pagando, para estar lá, para levar o amor de Deus, isso é olhar com bons olhos. Mas a gente faz parte disso, irmãos. A gente faz parte disso. Nós somos igreja.
A promessa da salvação é sobre você. A promessa do ID é sobre você e sobre nós. A promessa de cumprir o plano que Deus tem na vida de outras pessoas através de você, como aquele que leva para salvar mais um, o amor de Deus para salvar outro. Existe uma promessa. Não deixa as lutas do dia a dia te cegar de que você precisa agir com autoridade, ousadia e olhar com os olhos da fé. Mesmo que pareça difícil, tem um gigante na sua frente, né? Pega uma pedrinha assim, ó, né? E ó, tchum, como Davi, ousadamente, Deus vai te honrar e vai derrubar o Golias que se levanta sobre a tua frente. Mas a gente precisa olhar com os olhos da fé. Eu quero ser daqueles bem-aventurados, de fato, que olham com os olhos da fé, que creem no que não se vê, que toma posse daquilo que Deus tem para nós, mesmo quando a gente vem no culto de cura e a minha bronquite não foi curada. Porque eu creio numa promessa. Promessa da salvação. A simples e grandiosa promessa que o Espírito Santo habita em mim. Escolheu eu como morada. Sim, eu posso ser curado da minha bronquite. Posso ser curado. Mas se não for curado até então, como não fui, nada vai me separar do amor de Deus. Porque o Espírito Santo em nós já é suficiente. Porque a graça do Senhor já nos basta. Nos basta. Sabe, é você poder saber que existe um Deus que protege os dias dos teus filhos. A gente só pode ter um coração grato. Quando eu oro pelos meus filhos à noite ou de manhã, traz uma paz de que existe um Deus que cuida dos meus filhos muito melhor do que eu. O mesmo Deus que chegou para 10 e falou assim, olha, vocês não entram na terra prometida. Esta geração não entra. Não entra. Por quê? Acabou a fé deles. Acabou a fé deles. Não entra. Qual é a consequência? Não entra. Eles vão morrer durante mais 40 anos andando no deserto. Vamos aguardar que todos morram. E Josué seja levantado como um líder para levar aquele povo. Os filhos daqueles desfrutaram da promessa, guerrearam, tomaram Jericó e Canaã, que veio a se tornar Israel. E a promessa que Deus tinha sobre Abraão, que veio se cumprir na vida de Josué, levando o povo para uma terra prometida, a Jerusalém. Nós temos uma promessa de um Deus que nos livrou do pecado, e tem a promessa para nós, uma Jerusalém celestial. A salvação. Não deixa nada roubar essa certeza de que você tem uma missão. Abre Tiago 1:5. Esse versículo Deus tem falado muito ao meu coração. E é tremendo. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois quem duvida é como a onda do mar, e empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Porque aqueles homens tiveram sabedoria para olhar com os olhos da fé. Mas se você pedir sabedoria, Deus não condena você que pede. Saiba de uma coisa, Deus vai derramar.
E haja como quem recebeu sabedoria. Nas suas decisões diárias, que você vai escolher ser de fé ou ser daquele que duvida, escolha ser da fé, aquele que recebeu sabedoria, para você não ser levado em qualquer vento de doutrina, e seja tido como um homem insensato. E desses insensatos, não espera que Deus vai derramar bênçãos sobre você, sobre nós. Então, se você dobra o teu joelho e pede sabedoria, como nós vamos pedir hoje, creia que Deus vai derramar, e haja como quem recebeu. E como é agir como quem recebeu? Atitudes. Encarar o seu dia de maneira diferente. Encarar o seu dia como quem olha e fala assim: a terra é boa, eu sou sim como Josué e Calebe. Esposa, qual que é o problema? Vamos orar e vamos resolver. Eu tomei uma decisão, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer assim, porque Deus me deu essa direção. Olha, aqui a gente vai parar, porque essa porta não é de Deus. Mas bate uma dúvida no seu coração, o Espírito Santo habita em você. Se você está sentindo paz com relação a aquilo, e ele é condizente com a palavra, tome a posição, Deus vai te honrar. E se por acaso der errado ali na frente, Deus vai te ensinar com aquele erro. E você vai ser mais maduro para lá na frente tomar uma decisão e uma escolha ainda melhor. Mas não duvide. Porque às vezes a gente anda titubeando, duvidando, não crendo. Até mesmo na postura, irmãos, nós como igreja, sabe, a gente vem adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem transformado a nossa vida, a nossa família. Sabe, Ele é digno de glória, de honra, de ser exaltado, engrandecido. A gente precisa adorá-lo nos cultos, como o nosso último dia de vida. Como o nosso último dia de vida. Nós precisamos adorá-lo como se houvesse um Deus que examina o nosso coração, e como se Ele procurasse um verdadeiro adorador. E como Ele realmente procura, que Ele encontre em você um homem, um varão decidido, sabe, que pega na mão da esposa com autoridade, e fala assim: olha, vamos seguir esse caminho porque o Senhor nos deu como promessa. E a mulher, quando compreende o seu papel, e quando, por exemplo, ela intercede, ela ora, o céu se move em prol da sua família. Isso é agir como quem recebeu sabedoria. Irmão, se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. 6, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrado e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma de Deus, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Irmãos, por isso que na palavra tem todo o segredo da vitória dos filhos. Nós somos filhos de Deus. O Senhor nos chama de amigos, te chama de amigo. É tanta honra que Deus derrama sobre nós, que Ele merece ser engrandecido quando a gente vem ao culto. Sabe, irmãos, que o nosso coração, ao entrar naquela portinha de vidro ali, ele rasga, sabe? Rasga, fala: agora é a minha vez de entoar o meu louvor a Deus. O meu louvor a Deus. Quem está no ministério de louvor lá, com todo respeito, não importa. Porque os irmãos que vêm aqui, eles vêm aqui não se importando. Eles só se importam em adorar a Deus. E ser participante dessa promessa. A promessa de Deus é que, de fato, Ele não vai ser resistível e tomar posse da sua vida, se você abrir o seu coração.
Desfrute disso. Tenha bons olhos. E Ele vai determinar a tua vitória. Ele vai determinar o lugar em que você vai chegar. Vamos agir como povo de Deus. Se essa palavra, por amor do Senhor, chegou até nós de maneira encorajadora, não se permita sair como se Deus não tivesse falado conosco. Como se o Senhor não tivesse um plano de promessa para nós como igreja. E como se você não tivesse algo para fazer no corpo. A gente fala do envolva-se, né? Se você olhar no Instagram, no site da igreja, aliás, no site não, o site está ficando pronto. No Instagram, está lá envolva-se. E no Facebook, na capa. Porque o que Deus tem derramado sobre a igreja, o novo para nós, porque o que é do Senhor, não é novo porque é do Senhor, novo para nós, tem se desvendado nos 5 ofícios da igreja apostólica. Faça parte, meu irmão. Exercita o obedecer, que é bom demais. E você vai cumprir as promessas. Você vai ser daqueles que Deus olhou e falou assim, ó, todo mundo vai se perder, exceto Josué e Caleb. Em exceto a sua vida. Em exceto você, meu irmão. Porque você vai escolher obedecer. Você vai escolher com posicionamento daquilo que Deus tem te dado, como quem pediu sabedoria e Deus derramou, e você não vai ser levado como para qualquer vento de doutrina. Você não vai ser inseguro e vai agir com passos firmes, como aquele que crê, e Deus vem com a bênção dele. Prospera, meu filho. Prospera, meu filho. Amém? Toma posse da bênção de Deus sobre a tua vida? Glória a Deus, vamos ficar de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Pedir para o ministério de louvor subir. Josué 24:15. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, isso é Josué, tá? Escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses os quais seus antepassados serviram, além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, Josué dizendo, eu e minha família serviremos ao Senhor. São os últimos dias de Josué. Depois de, por uma posição, de olhar com uns bons olhos, ser levantado como o líder que o Senhor separou para que levasse o povo à terra prometida, a uma terra que realmente mana leite e mel, e é assim até hoje. No final do combate dele, ele fala, olha, se decidam, porque a vida de decisão, ele bem sabe, ele intercedeu. Vocês estão ficando malucos? Não, vamos dominar a terra. Depois que foi mandada uma carta a todo o povo, vamos dominar a terra. E no fim da vida já, com a idade elevada, para ser mais exato, 110 anos. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolha hoje a quem servirão. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era tão latente no coração de Josué o fruto de uma decisão, o fruto de uma postura, que ele compreendia a autoridade dele, e ele não falava, quanto a mim, eu escolho servir ao Senhor. Ele falava, quanto a mim, a minha decisão é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele sabia que a autoridade que Deus deu sobre a vida dele era sobre a descendência dele. Então você tem uma missão.
missão sobre a tua família. Não permita que a sua família viva a consequência de maus olhos seus. Sua família sofra a dor desse mundo imundo aí fora, porque você está duvidando, porque você está apegado a pequenas coisas e isso tem feito com que você não obedeça. É tão pequeno perante as promessas de Deus sobre a nossa vida. Que você possa decidir e declarar que por sua decisão e escolha, pelos olhos da fé, você e a tua família servirá ao Senhor. E não duvide, porque Deus vai derramar sabedoria sobre nós, e você vai andar como varão valoroso, com a autoridade e ousadia da qual o Senhor tem para derramar sobre a tua vida. Não queira menos do que isso, do que o plano perfeito de Deus para ti. Não queira. Rasga o teu coração como decisão de escolha. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.